Vamos falar nessa aula sobre a expressão ou palavra chotto, que normalmente ela é traduzida como um pouco, um pouquinho, um pedaço, né? Ela é usada para diminuir um pouco as coisas, né? Então, primeira frase, temos uma frase muito clássica aqui que todo mundo que tem um contato com coisas em japonês acaba escutando, assistindo algum anime e tal. E é muito legal quando a gente entende o que está acontecendo por trás depois. Então a frase fica chotto mate, chotto mate, traduzido como espere um pouco, né? Normalmente falam isso chotto mate, né? Falam gritando, né? Falam com uma tonalidade com mais emoção. Então nós temos primeiramente a palavra aqui, chotto, que a gente pode entender como um pouco. Tô falando, espere um pouco. Esse um pouco, né, que faz parte aí da tradução, ele vem do chotto. E depois nós temos o verbo matsu, que significa esperar. Esse verbo significa esperar. Matsu, ok? É escrito com esse kanji aqui. A leitura dele é ma. Temos aqui em cima em hiragana. Temos aqui em romaji também para quem precisa de uma ajuda, né? Matsu. E aí, todos os verbos no japonês, existe uma forma verbal chamada forma te. Essa forma ela é usada normalmente para ligar o verbo a outras estruturas e outras palavras. Esse verbo, na forma te, ele fica mate. Ok? E até agora, quando eu faço a flexão, ele não tem significado diferente, né? A gente só vai ter um significado depois de apresentar a estrutura. Existe uma estrutura no japonês que eu chamo de estrutura te kudasai. Ela serve para fazer pedidos para alguém, meio que dando uma ordem. É tipo uma ordem com um pouco de entonação de pedido para dar um pouco de não ficar tão imperativo, né? E para usar essa estrutura, a gente coloca o verbo na forma te e coloca a palavra kudasai. Então, aplicando essa estrutura nesse verbo, fica mate kudasai. E isso vai ter o sentido de espere. Ou se eu quiser externalizar na tradução essa um pouco de formalidade, um pouco de educação que o kudasai traz, eu posso falar espere, por favor, né? Uma vez entendido isso, eu posso formar uma frase aqui usando a palavra que a gente está estudando. Chotto mate kudasai. Espere um pouco, por favor. Só que essa frase aqui está muito formal. Você usaria ela com uma pessoa que você não tem tanta intimidade assim, ok? Uma versão mais informal de uma frase com essa estrutura aqui, para ter esse sentido de fazer pedidos, é você tirar esse kudasai e deixar só o verbo na forma te. Que aí a gente chega na nossa frase. Chotto mate. Espere um pouco. Então, de maneira alguma, entenda que a forma te dos verbos tem o sentido de fazer um pedido. Não é isso. Tá? A forma te dos verbos ela é usada para a gente usar estruturas. E existe a estrutura te kudasai, que serve para fazer pedidos, e quando ela está sendo usada de modo informal, na linguagem falada, com pessoas que você tem mais intimidade, ou numa situação onde não dá para falar coisas longas, tem que falar rápido, esse kudasai ele acaba sendo omitido. E aí fica só o verbo na forma te. Então quando eu falo chotto mate, espere um pouco. Isso é uma abreviação de chotto mate kudasai. Espere um pouco, por favor. Beleza? Próxima frase. Chotto ii. Eu traduzi aqui como tem um tempo, né? Chotto ii. Na verdade, isso aqui é uma tradução de sentido, não uma tradução, uma tradução literal. Nós temos aqui a palavra chotto, que significa um pouco, e temos a palavra ii, que significa bom.
Então, se fosse fazer uma tradução mais literal, seria algo como um pouco está bom, né? Um pouco está bom, algo assim. Só que isso é usado, um dos usos dessa expressão é quando eu estou perguntando se a pessoa tem um tempo para mim, um tempo para me escutar, um tempo para conversar. É uma expressão bem informal, né? Em português a gente pode falar, tem um minutinho, né? E aí, tem um minutinho? Esse minutinho, chotó, né? Um pouco. Então, chotoi, tem um tempo? Agora, ela pode ser usada em outras situações também, né? Se eu quero perguntar, vamos supor que você está me mostrando uma... Você está me mostrando alguma coisa e eu quero experimentar essa coisa só um pouquinho. Eu posso perguntar, chotoi, só um pouquinho, tá tudo bem? Ele traz essa ideia, tá? Então, o sentido literal dessa expressão é um pouco, está bom? Um pouco, tá tudo bem? Tá tudo bem um pouco? Né? Enfim, existem N formas de eu traduzir uma mesma frase. Mas o sentido por trás é esse, né? Tem um tempo para conversar? Ou só mexer nisso aí um pouco, tá tudo bem? Tem problema? Posso experimentar só um pouco? Ela acaba trazendo essa ideia. Beleza? Frase bem simples aqui, assim como todas as outras vão ser. Agora, temos uma palavra que é muito usada com a palavra choto. Choto dake. Choto dake. Só um pouco, tá? Bom, temos aqui o choto, que significa um pouco, e temos dake, significa apenas, só. Ok? Choto dake, só um pouco. Nos mesmos contextos que poderia ser usado em português. Então existe essa junção, é muito comum, né? Próxima frase. Chotomiru. Chotomiru. Vou dar só uma olhadinha, vou dar uma espiada, vou dar uma olhada rápida, né? Nós temos aqui choto, que significa um pouco, e temos o verbo miru, que significa ver, olhar, né? Literalmente, eu poderia pensar que o que está sendo dito aqui é olhar um pouco, né? Eu traduzi como vou olhar um pouco. Vocês têm que lembrar que no japonês não existe futuro, não existe tempo futuro nos verbos, né? Então, se eu estou demonstrando que eu vou olhar um pouco, eu falo chotomiru, vou dar uma olhada. Mas é o contexto que vai dizer exatamente em qual tempo está sendo usado. Inclusive se eu estou falando que eu vou olhar ou se outra pessoa vai olhar. É que como não tem nenhuma palavra aqui especificando de quem que eu estou falando, então normalmente eu estou falando de mim, né? Mas normalmente é o contexto que vai dizer. Beleza? Então eu posso usar esse choto diretamente junto com verbos assim, para dar a ideia que eu vou fazer só um pouco daquilo. Beleza? Mais uma aqui, ó. Choto hanaseru. Choto hanaseru. Pode falar um pouco? Aqui é parecida com chotoi, né? Traz um pouco do mesmo significado, o mesmo uso, só que nesse caso eu estou sendo mais literal, né? Não tem outra situação que eu poderia usar essa expressão agora, essa frase, a não ser falando, a não ser perguntando se a pessoa pode falar um pouco. Temos aqui choto, que significa um pouco. E aí aqui nós temos o verbo hanasu, que significa falar. Hanasu significa falar, né? A parte em kanji aqui é lida hana. E aí tem o su aqui separado, né? Aqui, só que não é assim que tá na frase, né? Na frase, ele tá numa forma verbal chamada forma potencial. Que para esse verbo fica hanaseru. Ela traz uma ideia, bom, forma potencial. Potência tem a possibilidade, né? Então ela traz a ideia de que você pode realizar aquela ação, tem permissão ou é possível fazer aquilo. Então eu posso traduzir hanaseru como poder falar.
ok? Poder falar. Choto hanaseru. E aí ele falou isso em tom de pergunta, né? Choto hanaseru. Pode falar? Um pouco? Também é uma expressão bem informal, tá? Principalmente porque o verbo ele tá numa forma informal. Ele não tá, por exemplo, na forma mas. Ok? Próxima frase. Choto nen no tame. Choto nen no tame. Essa aqui é uma expressão interessante. É bom você conhecer também. Primeiro temos choto. Significa um pouco. E aí, isso aqui, ó. Nen no tame. Significa por desencargo de consciência. Ou só por precaução. Tá? Na verdade, por precaução, né? O só, ele vem do choto. Que é o seguinte. Esse tame, ele dá a ideia de por causa de, né? O propósito, ele é uma estrutura. Antes dele, temos aqui esse nen. Ele tem uma ideia de consciência, pensamento, não tão literal, mas um pouco de precaução também, né? Mas é mais um sentido de consciência, né? Aquela conversa interna que você tem, nen. Então, quando eu falo nen no tame, eu estou falando por causa da consciência, por causa do pensamento, que traz uma ideia de por desencargo de consciência. Então eu poderia falar choto nen no tame quando eu estou pensando, eu vou conferir isso aqui só por desencargo de consciência. Eu vou conferir se a porta está trancada, né? Não lembro se eu tranquei a porta, não tenho certeza. Acho que eu tranquei, mas eu vou conferir choto nen no tame. Beleza? Mais uma. Sore wa choto takai, né? Isso é meio caro, né? Sore wa choto takai, né? Temos aqui sore, que significa isso. Temos a partícula wa, sobre o que nós estamos falando. E temos aqui choto, um pouco, né? Aí temos o adjetivo takai, significa caro. Esse adjetivo literalmente significa alto, né? Por exemplo, um prédio alto, uma árvore alta, né? Literalmente. Só que ele é usado no sentido de preço. Então, o preço caro é alto. Então, takai. Ok? Então ele está falando, isso está meio caro, né? Ele está fazendo um comentário. Quando aparece esse tipo de frase, algumas pessoas perguntam, mas isso não está redundante? Porque se está caro, como que está um pouco caro? O choto não dá uma ideia de pouco, né? Mas se está pouco, não está caro. Não, em português a gente não fala, nossa, isso está meio caro, né? Mesma coisa. Então, normal. Acontece isso no japonês também, tá? Esse ne no final é a partícula de fim de frase que serve para dar um pouco mais de emoção e sentimento para as frases. Beleza? E na nossa última frase aqui com essa expressão, choto kyukei ni shiyou. Choto kyukei ni shiyou. Temos o choto. Significa um pouco. Aqui nós temos kyukei. Significa o intervalo. Por exemplo, o intervalo do trabalho, o intervalo da escola, aquele intervalinho da atividade que está sendo feita. Você está fazendo um curso, no meio do curso, QK. É o tempo para dar uma pausa. Ok? E aí existe a expressão que se eu falar QK nisuru, ele dá a ideia de fazer uma pausa. A estrutura nisuru, ela dá a ideia de decidir fazer algo. Decidir tomar uma decisão, né? Decidir seguir por esse caminho. Então, kyukei nisuru é tipo optar pela pausa, fazer a pausa, ok? Só que tá diferente ainda, né? Ele falou kyukei ni shiyou, choto kyukei ni shiyou. Ele tá numa forma que aí a gente flexiona o suru
Kyukei ni shiyou. Ele está falando, vamos fazer uma pausa. Essa forma aqui, essa forma do verbo, onde o suru vira shiyou, se chama forma intencional. Ela demonstra que você tem a intenção de fazer aquela ação. Ela é usada tanto para você falar que você está com a intenção de fazer, literalmente, no fim das contas, esse é o sentido, mas também para meio que convidar todo mundo para fazer isso, né? Tipo, ó, eu tô com a intenção de fazer uma pausa e vamos todo mundo fazer uma pausa porque sou eu que mando aqui, né? É basicamente esse o contexto, né? Imagina um professor ali na sala de aula falando isso, um instrutor, o chefe ali de um departamento, né? Mas ele tem a intenção de fazer e vamos todos fazer, ok? Forma intencional. Ela demonstra a intenção de fazer uma ação, mas ela é muito usada também para fazer convite. Quando a gente tem aquela forma, por exemplo, ikimashou ka, tipo vamos, normalmente isso aqui é traduzido assim, né? Vamos. É um convite, né? Mas não é bem um convite. É, mas não é. O que tem aqui é, tô demonstrando a minha intenção de ir, porque aqui o verbo tá nessa forma, e o K, ele dá a ideia de pergunta, de opção, né? Então, eu vou, mas e aí? Vamos? Né? É, vira um convite, tá? Mas é essa forma. Vale a pena, se você não sabe, você estudar a forma intencional dos verbos. E uma outra forma verbal que apareceu aqui é a forma potencial. Apareceu aqui no choto hanaseru. É importante você saber também, porque você conhecer todas essas formas, você estudar essas formas e ter elas meio que na ponta da língua, pelo menos conseguir identificar rapidamente qual que é a forma quando aparecer, isso te ajuda muito a interpretar qualquer coisa escrita em japonês, porque aí o que vai faltar é vocabulário. Beleza? Bons estudos para você, a gente se vê na próxima aula.